Espera só um minutinho que o pessoal está entrando para a gente começar a nossa live. Aqui só mudou a musiquinha. Quanta gente boa, pois o terra. Ai, tava sem som. O som tá bom agora? Põe no joinha se o som tá ok. O som tá ok? Oiê. Quanta gente boa, pois o terra professor. Ótimo. Como sempre, eu aprendo o som. Mas um dia eu ainda aprendo, mexer direitinho. Não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim, cantar era buscar o caminho que vai dar o sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para a terra longe, tudo tão bom. Estrada de terra na boleia de caminhão. Bom, gente, eu tenho mania de pontualidade, então nós esperamos 2 minutinhos para que todos entrassem, nós vamos deixar essa live gravada, então quem não pôde assistir vai poder assistir depois, né? Vai ficar aí um tempo gravado, eu não sei quanto tempo que fica, Rayane, depois você põe aí, você ou o Michel, quanto tempo vai ficar, mas ela vai ficar aqui, vai ficar no YouTube, então assim, vai ficar mais tempo. Toda quarta-feira agora, nós vamos fazer uma live. E sempre a gente vai escolher um tema de pós-operatório. Hoje nós vamos falar sobre lipo de papada. Por que eu escolhi esse assunto? Porque durante essas 2 últimas semanas, teve muita pergunta sobre lipo de papada e o que fazer no pós-operatório. Então, é desse assunto que nós vamos falar hoje. Para quem não me conhece, eu sou Luciene Martins, moro em Paracatu, Minas Gerais. Sou esteticista há mais de 30 anos e me especializei em pós-operatório. Então, desde então, faço muito pós-operatório. Outro dia me perguntaram, quantos pós-operatórios você já fez? Gente, sinceramente, eu não sei. Mais de 20 mil, que a gente começou a contar, e foi mais de 20 mil pós-operatórios que eu já fiz. E de papada, muitos. Então, hoje, nós vamos falar de pós-operatório de papada. O que pode e o que não pode fazer. Antes disso, a gente tem que entender essa anatomia, que hoje todo mundo busca um perfil perfeito. Apesar que não existe um perfil perfeito, né? Nós somos feitos das nossas diferenças de um lado e de outro, mas realmente uma papada que atrapalha muito, incomoda muita gente. E para ter um perfil direitinho, eles gostam de ter assim. Eu nunca fiz ainda, tá? Porque não precisou. Se precisar, nós vamos fazer. Então, gente, o que acontece com papada? Nós temos aqui uma musculatura que chama platismo. Esse platismo é essa musculatura aqui, que ela é muito ingrata. Eu falo que é um dos músculos ingratos. Nós temos algumas partes do nosso corpo que são ingratas. Interno de coxa, interno de braço e papada. Nossa, gente, é muito ingrato. Quase nada que a gente faz dá um bom resultado. E para isso, eles lançam mão da cirurgia estética, do lift ou da lipoaspiração, de aplicação de enzimas nessa região. Então, quando faz isso, o que a gente deve fazer? Temos que tomar o máximo de cuidado possível. Por que a gente tem que tomar cuidado? Essa musculatura aqui, além dela ficar flácida com muita facilidade, e ainda promove pitose. Existe uma diferença entre flacidez e pitose. A flacidez é quando o panícula adiposo, as duas camadas, né, do panícula adiposo, a lamelar e a camada superficial, a areolar e a lamelar, elas são
separadas por uma fina face. Quando você emagrece muito e essas duas camadas não conseguem acompanhar o emagrecimento, dá uma flacidez. E a musculatura, a pele está grudada pela aponeurose na musculatura do platismo, e quando emagrece muito, perde também tônus muscular, né, o que a gente chama de hipotonia muscular, vai criar uma flacidez. Essa flacidez, ela pode ser corrigida com os tratamentos eletroterápicos que a gente tem nas nossas cabines, radiofrequência, ultrassom, com muita cautela, porque tudo aquilo que trabalha gordura, a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem que lembrar aqui, a camada superficial é a camada areolar. Essa camada, ela é a mais superficial. Quando faz tratamento que atinge muita camada superficial, a retração é melhor, porém pode ficar mais marcas. Quando trabalha na lamelar, que é onde as células podem ficar até 100 vezes o tamanho delas, né, as células de gordura, quando você trabalha nelas, a retração da pele é menor e pode ocasionar mais flacidez. Então, isso é flacidez, é quando o tecido não acompanha a perda de gordura nas camadas de gordura que a gente tem, que são duas, a lamelar e a areolar. Quando você emagrece muito, não acompanha, dá flacidez. E o que é pitose? A pitose é quando uma das camadas entre a lamelar e a areolar soltam dessa fáscia, que é uma fáscia fininha, mais fina, eu acho que de um plástico filme, quando fica muito próximo uma da outra, e elas são grudadas, né, por esse tecido, que elas se soltam. Isso é uma pitose, que houve um rompimento dessas duas camadas de gordura. Outro fator que ocasiona a pitose também é quando a fáscia que une a camada adiposa na aponeurose muscular, ela se rompe por um movimento brusco, por alguma coisa, ela vai se romper. Aí a pitose solta igual como se fosse essa bola aqui, ó, ela vai soltar. E a flacidez não, a flacidez você consegue tratar e melhorar. A pitose, ela só é corrigida com cirurgia mesmo, porque aí já vai ter que fazer retirada de excesso de pele, muitas vezes vai ter que fazer picatura, né, na musculatura que abriu, né, porque ela abre aqui também, em forma de ástase também no platismo, aí ele abre, expande e a gordura cai. Quando tudo isso acontece, há uma disformia, né, que a pessoa vai se olhar no espelho e não vai gostar e vai atrás de tratamentos. Hoje, os tratamentos muito comuns para esse tipo de flacidez e para essa gordura que forma aqui na papada, muitas vezes hereditária, outras vezes por fatores hormonais, outras vezes por obesidade mesmo, excesso de comida, mas incomoda muito e lança mão da lipoaspiração ou da aplicação de enzimas ou de tratamentos mais drásticos. Só que a gente tem que lembrar que nessa região nossa de face e pescoço, o nosso panículo adiposo, as duas camadas são muito finas e muito pequenas. E isso faz com que dificulte os tratamentos. Por exemplo, o profissional da estética, ele não pode fazer um tratamento brusco aqui nessa região, né, umas manobras miofasciais mais profundas na região de papada, igual a gente faz no abdômen, na cintura, de jeito nenhum. Tem que ser as mesmas manobras, porém elas têm que ser feitas com muito cuidado, porque senão, ao invés de melhorar, faz piorar. Nós temos que respeitar as 3 fases da cicatrização. E durante o pós-operatório de papada, a lipoaspiração de papada, quem vai escolher o plano? Se vai ser superficial, com uma retração melhor, com menos risco de flacidez, porém com maior risco de ficar marcas e formar fibrosas, quem vai escolher entre o médico e o cirurgião. Nós, profissionais da estética, a gente tem que saber tratar dessas intercorrências. Se vai fazer na camada mais profunda, a lamelar, que pode tirar mais, porém, vai poder tirar mais gordura. Porém, o risco de ficar flacidez também é grande, porque a retração na camada lamelar, ela é menor, né, a retração da pele, porque ali as células, elas aumentam demais de tamanho, e na lipoaspiração retira-se várias células de gordura, mas também faz o esvaziamento delas. Então, a gente tem que saber tratar as 2 etapas. Hoje, alguns cirurgiões, porque tem a lipo ultrassônica, tem a lipo laser, tem o vibrolipo,
E sempre aqui nessa região é muito difícil o cirurgião fazer uma lipo seca, faz a lipo tumescente ou a lipo úmida, que ele injeta uma solução salina para ajudar na retirada de gordura dessa região. O profissional da área de estética ele tem que saber bem tratar isso. Por quê? Nos 7 primeiros dias, a gente tem que respeitar a fase inflamatória. O que é ideal fazer? A drenagem linfática. A drenagem linfática, nos primeiros 7 dias, vai evitar, independente se a lipo foi feita profunda ou superficial, isso é uma questão entre médico e paciente. Nós, como profissionais da área de estética, a gente tem que só saber em qual plano foi feito para a gente saber qual o melhor tratamento devemos fazer. Então, quando você vai fazer o que o médico recomenda fazer nos 7 primeiros dias, que diferente de uma lipoaspiração corporal, não precisa ser todos os dias a drenagem, vai ser excelente. Por quê? A drenagem linfática nos primeiros dias, ela vai evitar várias intercorrências, inclusive essas marcas que nós, com as nossas mãos, que eu sempre brinco, né, que é a mão do terapeuta estético, da esteticista, do massoterapeuta, dos estetas, né, que são das outras áreas de saúde que especializam em estética, da dermatofuncional, que nós temos uma mão que a gente tem uma ressonância magnética. A nossa mão, ela capta e ela detecta várias coisas que, se começado no início, não vai ter sequelas no futuro. Então, por que a maioria dos médicos não indicam um pós-operatório de lipoaspiração de papada? Por que não indica um pós-operatório que a gente chama de pós-operatório, que é um atendimento pós alguma procedimento de papada igual enzimas? Por que não indica? Por medo de, ao invés de melhorar, piorar. E que medo é esse, gente? É o medo de aumentar a flacidez. Por quê? Se fizer um atendimento mal feito, com pressões inadequadas, o que vai acontecer? Ao invés de melhorar, você pode até não deixar marcas, mas vai deixar a flacidez. E não tem como a gente escolher, ou eu fico com a flacidez, ou eu fico com a marca. Não, nós não queremos nada. Para isso, o ideal é que o médico cirurgião plástico ou o profissional da saúde, o médico que especializa em estética, que vai fazer essa lipo de papada. Hoje ela é feita por cirurgiões dentistas, por alguns biomédicos, pelos médicos cirurgiões plásticos, médicos que especializam em medicina estética, que fazem esse procedimento nessa região. Muitos têm medo de indicar uma terapia pós-operatória de imediato por medo de atrapalhar. E por que isso acontece? Porque, infelizmente, ainda existem vários profissionais da área de estética que ainda não estão capacitados para esse tipo de atendimento. Aí, sabe o que acontece? Várias colegas minhas que estão aqui, alunas, já sabem disso, né? E o que acontece? Depois de 15, 20, às vezes até 30 dias, mandam o cliente, já com aqueles cordões fibróticos aqui, ó, parecendo que tem uma caneta. Quem é profissional da estética já sabe o que é. Aí, eles entortam a boca para um lado, entortam aqui para o outro, formam um grumo aqui. Muitas vezes já tem pseudobursas aqui. A pseudobursa é um grumo de gordura que forma porque não teve um pós-operatório. Gente, não é o médico que deixa aquela gordurinha aqui. Quem fez lipo de pescoço e tem uma gordurinha aqui e que está culpando o seu médico, foi ele que deixou, não foi. A lipo, ela é feita uniformemente, faz varredura, tira-se tudo. O que acontece são resíduos metabólicos que não foram fagocitados no período certo e que deixam essas marcas e essas irregularidades nessa região, certo? Então, a gente tem que estar preparado para atender um pós-operatório de papada. Ter todos os artifícios que a gente precisa, mini pantala, mini copa, espátulas, bambu, de fazer as terapias que fazem nessa região. Então, a gente tem que estar preparado para isso. E para que a gente esteja preparado para isso, a gente tem que procurar escolas específicas que ensinam pós-operatório, gente, específico para cada coisa. Porque o mesmo pós-operatório que faz no corpo não é o mesmo pós-operatório que faz na face. É muito diferente. E fora que muda de pessoa para pessoa. Então, eu vou encupridando demais os assuntos. Peraí, vamos no que a gente precisa. Então, o que acontece? Fez lipo de papada. Vamos começar do que a gente tem que fazer, que é o que minhas alunas estão me falando, né? Aqui no YouTube, tem um que quer muito fazer o curso. Nossa, nós vamos abrir, calma, por enquanto a gente está
fazendo as lives, o outro, eu tenho 15 dias de pós-operatório, meus pontos, o primeiro arrebentaram, tenho que olhar isso, está inchado, né, e ver se esse roxo é equimose ou é hematoma, que também tem diferença, mas hoje papado. Dos primeiros 7 dias. Os primeiros 7 dias, que ainda está na fase inflamatória, que a partir do 5º dia começa a entrar na fase anti-inflamatória, né, que é a fase proliferativa de cicatrização, que é onde ocorre a homeostase. O que se deve fazer nesse período? Quando tem edema muito grande, gente, a quantidade de edema é de acordo com o paciente. De acordo com o paciente, é que vai ter uma quantidade maior ou uma quantidade menor de edema. Isso aí é de cada um. Se tem muito edema, tem que fazer drenagem linfática 2 a 3 vezes por semana até o 7º dia. Mas, se é uma pessoa que não tem uma predisposição muito grande para edema, o que pode ser feito? A drenagem linfática 1 vez por semana até o 7º dia. Mas é a drenagem linfática convencional, aquela que você vai conduzir para as vias de escoamento, vir aqui no trígono anterior, posterior, né, atrás do esternocleidomastoide, por baixo, ângulo venoso. A gente vai fazer todo aquele relaxamento que faz antes da cintura escapular para preparar a recepção para todo esse líquido que vai vir uma enxurrada de líquido. Então, os ductos linfáticos, eles têm que estar preparados para receber. Faz todo esse preparo, faz a drenagem em toda essa região, não pode fazer só aqui. Gente, a drenagem linfática pós-cirúrgica imediata, a primeira coisa que você tem que ter na sua mente, tem que relaxar o cliente, você tem que deixar ele preparado para o pós-operatório. Para a gente tirar essa lâmpada aqui. Agora que eu vi, tá aparecendo no meu óculos. Então, você tem que deixar ele relaxado para ele poder receber a massagem sem ficar muito preocupado. Porque pensa, já está todo dolorido, vai falar, nossa, eu vou lá e vão me pegar na minha papada, está toda dolorida, vai doer mais. Não. Os primeiros 7 dias, a massagem, a drenagem linfática, ela é para melhorar esses processos álgicos, para diminuir essas dores. Então, você vai fazer a drenagem linfática primeiro. Faz todo o relaxamento da cintura escapular, faz o ângulo venoso, para preparar para chegar, sobe, faz atrás do esternocleidomastoide, que são os linfáticos cervicais superficial, os profundos, libera toda a região occipital, libera toda a região, gente, essa região aqui, da nossa nuca, né, que é uma região de meridiano muito importante, porque é o encontro entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Por aqui, a gente consegue causar um relaxamento no corpo inteiro, você vai trazer tranquilidade. Terminou isso? Vem para a área operada, você vai drenar toda essa região, fazer a drenagem linfática normal, bem suave, tá? Aqui é diferente, porque se vocês já me seguem há mais tempo, vocês veem que eu falo de manobras mais profundas para estimular a anastomose profunda, porque a rede periférica está toda danificada. Mas essa região, ela é toda periférica. Por mais que tenha fibroesclerose, que já esteja endurecendo, você não vai poder forçar muito, porque você não pode romper a fáscia que tem entre as camadas de gordura. Porque se tiver feito nas 2 camadas, essa fáscia já está muito sensível. Se você romper, vai dar uma ptose. Então, tem que ser uma drenagem bem tranquila nessa região. Faz os mastoides e parotídeos sempre conduzindo para baixo. Faz toda. Você tem que fazer aqui para baixo, obrigatoriamente, dessa região aqui para baixo, todinha, mesmo que a cirurgia tenha sido feita aqui. A lipo tem que ser total. Ela não pode ser apenas aqui nessa região. Ah, foi aqui, vou fazer só aqui. Não. Você tem que preparar o cliente e preparar todas as vias de escoamento que vai chegar todo esse líquido que está aqui nessa região. Durante esses atendimentos, você vai perceber que a partir do 5º dia, começa as pequenas fibroesclerose. As pequenas fibroesclerose já está começando a contar que o fibroblasto já está começando a chegar, ou seja, começou a segunda fase de cicatrização. E essa segunda fase de cicatrização é onde a gente vai ter a epitelização superficial, é onde vai ter a angiogênese, que é a formação dos novos capilares, os capilares linfáticos vão começar a ficar ativos, aí vai sair da fase inflamatória e vir para a anti-inflamatória, vem todos os mediadores químicos para fechar. É nessa hora que
está o embrião da fibrose. Não é aí que está a fibrose ainda, mas vai começar. O fibroblasto acordou. Quem é responsável é o fibroblasto a partir do momento que começa a fabricar miofibroblasto. Então, quando isso começar a acontecer, o que você vai perceber? Você já fez todo o preparo. Depois do 7º dia, que aí até no 5º dia ela vai ter feito uma drenagem, no 7º dia, segundo, você vai começar a perceber alguns grumos, alguns nódulos. O que você vai fazer? Em cima deles, você coloca esses 2 dedos e faz manobras circulares em todos os sentidos. Sentiu um nódulo, sentiu um grumo, sentiu um endurecimento, chama-se fibroesclerose, é a pré-fibrose. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar e começar a desfazer, mas você tem que desfazer com muito cuidado. Hoje, uma seguidora do canal me mandou uma mensagem até perguntando sobre isso, eu até perguntei se ela era aluna do curso, porque a gente lá na nossa mentoria, a gente passa, por exemplo, às vezes a pessoa, eu peguei um cliente agora, não dá tempo de ir lá no curso para ver, a gente acaba mandando umas pequenas videoaulas na nossa própria mentoria, ensinando aqui. Às vezes eu pego uma das colegas aqui, gente, vem cá que eu tenho que gravar uma aula para as alunas. A gente vai lá e mostra. Então, que já tinha. Então, ela perguntou como que é que faz, olha lá, foi a Fabiana, fisioterapeuta Pealtarvi, acho que é assim que pronuncia. Foi ela que perguntou. Então, Fabiana Rubiane, eu vou te responder agora. Como que é essa manobra suave para não romper? Formou um grumo, um nódulo, a gente tem que lembrar. Fibroblasto ativo, breve vai vir miofibroblasto, vai ser deposição de colágeno tipo 3. Lá na segunda fase que ele vai começar a se reorganizar, na terceira fase, desculpa, que ele vai começar a se reorganizar. Então, eu tenho que ter cuidado, eu vou ter que dissolver ele, sem romper a face que une as 2 camadas de gordura, que é bem fininha. Então, você vai colocar a mão aonde tem o nódulo. Eu vou fazer aqui em cima para ficar mais fácil, mas normalmente eles acontecem, gente, nessa regiãozinha aqui, ó, vendo? Aqui nessa região, que forma esses grumos. Aqui é danado para formar pseudobursa, que é resíduo metabólico, mais seroma residual, mais resíduo do pós-operatório, que ficou, aglomerou num lugar só, formou uma cápsula fibrótica e ele vai gelificando, endurecendo, é o que a gente chama de pseudobursa, né? Pseudo é falso e bursa é uma bolsa. Então, a gente forma essa pseudobursa aqui, ou o grumo. Você pode notar quando começa a formar, e nós não vamos deixar encapsular. Aí é o nosso papel, tem que ter cuidado, você vai colocar a mão bem de leve, fazer. Eu sou apaixonada pelo ciclo 21, né? Quem me acompanha mais tempo sabe disso, que nossas glândulas, elas demoram 21 dias para aprender e se adaptar com um novo hábito. Então, eu gosto de fazer 3 ciclos de 21, para um lado, para o outro, para frente, imitando uma crochetagem para um lado, para o outro, tipo aquele asterisco que a gente faz quando vai fazer microagulhamento. Então, a gente vai fazendo. Então, o que acontece? Você vai fazendo isso até você sentir que a pele está liberada, mas tem que ser com muito cuidado, porque você não pode fazer com que volte para a primeira fase. Você tem que lembrar que agora a gente está na fase anti-inflamatória, e depois dessa fase, a gente não pode voltar para a primeira fase inflamatória, porque o risco de fibroses residuais são maiores, o risco de pseudobursa. Você vai em qualquer lugar, só o corpo ou só empapada, ou se for na barriga. Para cada área do corpo, Rubiana, a gente tem uma técnica diferente para trabalhar. São as mesmas técnicas, o que muda é a pressão da mão e a forma com que você vai fazer. A face, ela é muito, assim, separada, porque até mesmo por causa do planículo adiposo, as fáscias são mais finas, o subcutâneo é muito fininho, o risco de flacidez e marcas é muito grande. Tá? Você dissolve. Até o 7º dia, você vai começar a dissolver. Quando você faz isso, você vai evitar aqueles cordões fibróticos que formam aqui e não vai deixar que o que aconteça flacidez de papada, que é o risco maior de um pós-operatório de papada é a flacidez e a fibrose. E para que não ocorra nenhum nem outro, a gente tem que começar o pós-operatório logo nos primeiros 7 dias. Eu sei que não é essa a realidade da cabine de estética, mas breve será, gente, porque quanto antes a gente começar um pós-operatório, nós sabemos que o quanto antes a gente vai evitar
esses problemas que acontecem depois, que são as sequelas, que são as intercorrências indesejáveis, e muitas vezes elas são permanentes. Mas tudo bem, você não conseguiu atender o seu cliente logo nos primeiros dias. Eu vou pegar um gancho aqui de um que já tem 15 dias de operado e ainda rompeu um ponto. Se rompeu um ponto, deu uma deiscência. Essa deiscência, nesse local onde aconteceu a deiscência, voltou para a primeira fase de cicatrização, aqui começou da estaca 0, né? Então, aqui começou da estaca 0. Aí é problema mesmo, e a gente vai ter que trabalhar as duas coisas. Mas você recebeu um cliente que, né, com 15 dias, nós já estamos na terceira fase de cicatrização, já é a ressíntese da matriz celular, já houve a apoptose de todas as células que tinham que ser feita a apoptose, já houve a fagocitose. Então, ali já é a deposição. O colágeno tipo 3 sai de cena, já vai entrar o colágeno tipo 1 e o tipo 2, que já vão ser fixos, né? Essa fase ela pode demorar até um ano e meio, depende de cada um. E aí, o que a gente tem que fazer? Trabalhar só com drenagem linfática em uma área endurecida, que já está começando a formar fibrose, vai resolver? Não resolve. Existem vídeos que a gente coloca aí, gente, que eu explico. A drenagem linfática ela é fundamental no pós-operatório, mas não é tudo. E dependendo da fase, ela nem resolve mais. A gente tem que lançar a mão de outras coisas, né? Então, nós normalmente vamos pegar pós-operatório de papada, eu atendo apenas dos médicos que já estão comigo há mais de 20 anos e já conhecem o meu trabalho. Todo médico que chega na cidade ou de que cliente que fez, eles têm medo. E o medo é com razão. Porque se fizer mal feito, vai piorar, né? Então, assim, os médicos que eu já consegui adquirir essa confiança, eles já mandam o cliente já nas primeiras 24 horas, quando eu não vou atender no hospital, né? Aquelas pessoas que têm uma tendência a edema muito grande, e eu já vou no hospital atender, porque já é para evitar problema. Mas a realidade não é essa de todo mundo. A realidade é, após 15, 20 ou 30 dias, quando já está instalada a fibrose. Nós não tivemos tempo de trabalhar anteriormente, né, com a prevenção. A gente não teve como trabalhar a prevenção. O que a gente vai fazer? O processo é o mesmo. Você vai iniciar com o relaxamento, prepara o seu cliente. Só que nessa hora, gente, você vai ter que usar os artifícios que a gente tem. Eu gosto muito de usar pantala, eu posso usar até as espátulas que a gente usa, porque você pode pegar um cordão fibrótico totalmente leve, não é firme, você vai pegar e fazer o asterístico no mesmo lugar várias vezes, de preferência se você conseguir descobrir onde está iniciando a fibrose. Faça um relaxamento no cliente, trabalhe a fibrose, finalize com a drenagem que vai trazer bem-estar e diminuir o edema, tirar o excesso que você, de hiperemia que você causou nesse local. Por quê? Para tratar a fibrose no início, a gente tem que iniciar um processo inflamatório, porque a gente tem que romper, e a gente vai conseguir romper isso apenas com aquecimento local. Ah, você já vai poder usar algum aparelho agora? Não, gente, depois, no final, eu vou falar tudo de eletroterapia, tudo não, algumas coisas, né, porque essa live era para ser só de 30 minutos, já está inteirando 30. Aí a gente deixa para a próxima quarta, que toda quarta agora eu vou estar aqui. Aí, você vai fazer as manobras para desfazer primeiro a fibrose. Como que são as manobras? Olha, você vai fazer nessa posição, para todo mundo ver, você vai pegar a papada, fazer esse movimento aqui, superficial. Lembra, gente, você vai trabalhar a fibrose, mas você não pode causar uma flacidez. Se você romper a face, vai causar uma flacidez. Se você teve a oportunidade de perguntar ao médico, a lipo foi superficial, foi profunda ou foi nos dois planos? Melhor. Se foi superficial, você tem que ter muito cuidado, a manobra tem que ser mais leve. Se for nos dois planos, pode colocar um pouquinho mais de pressão. E se for no plano fundo, mede a pressão para não causar uma flacidez ou uma pitose na papada. Você tem que começar, a fibrose está aqui, correto? Mas você não vai... A primeira massagem que você vai fazer, relaxar o cliente, fez o relaxamento da cintura escapular, você vai começar aqui. Por que você tem que começar aqui?
Lembra da anatomia dessa região aqui? As fibras não fazem isso? Não veste isso aqui? Pena que eu não tenho, né? Eu ainda vou aprender a fazer live mostrando slide. Vai ser perfeito, eu ainda vou aprender. Diz que tem jeito, mas eu ainda não sei, então vai ser mostrando assim mesmo. Então, você vai fazer... Você imagina, tem as fibras. Quando a gente trabalha, a face, ela é total. Quando ocorre a fibrose, é uma lesão num local específico da face, que acumulou mais colágeno ali, formou um cordão fibrótico duro e denso e que atrapalha a movimentação, dói e fica feio, fica muito inestético. Como que você vai fazer? Nós temos que trabalhar todas as fibras. Quando você trabalha todas as fibras, você vai começar o trabalho de dentro para fora, certo? Então, como você vai começar o trabalho de dentro para fora? Você vai começar a trabalhar aqui. A gente não consegue, através da reflexologia, de um ponto trabalhar outro. Agora, você imagina no mesmo músculo, você ativando todas as fibras musculares. Né? Os neurônios musculares, os sarcomas, eles vão mandar as mensagens imediatamente. A miosina e a actina vão começar a trabalhar mais rápido. E quando elas começam a trabalhar mais rápido, uma sobe, uma desce, dentro da fibra muscular, isso vai promover um aquecimento que vai te ajudar na hora que você vai chegar. O que você vai fazer? Essa manobra aqui, você faz 7 vezes, 3 vezes de 7. Depois você faz aqui e vai fazendo isso em toda a região. Mão leve, porque principalmente se você não sabe qual o plano. Vai fazendo, né? Com a sua mão, fazendo no cliente é mais fácil, né? Se tivesse um modelo aqui, ó, da próxima vez eu vou arrumar um modelo, pôr ali na marca e, ó, e trabalhar. Você vai fazer e quando você terminar, você volta e volta. São 3 séries de 7. Cada movimento 7 vezes, 3 séries. Por quê? É igual atividade física, gente. Na atividade física, o personal não manda. Vai fazer 3 séries de 7, de 12, de 15. Ai, quando é agachamento, espero que não mande de 20, né? Porque mata a fibra muscular. Não é isso? Quando você trabalha várias vezes, você vai mandar um comando para a fibra muscular, você vai mostrar para o neurônio muscular que você vai continuar trabalhando. Esse aquecimento, como vai ficar contínuo, ele vai agir em toda a região. Fez esse aquecimento, você pode usar agora pantala, rolinho, bambu, o que você tiver, aqueles mini bambu, e você vai fazer estiramento. Você vai alongar, né? Alongou, devagar, gente, você não pode romper essa pele, não. Alonga. O que você vai fazer? 7 vezes no mesmo lugar e voltar 3 vezes. Lembra sempre, é atividade física, você vai ser a personal da fibrose, porque nós vamos estar trabalhando a fibrose como a gente trabalha uma atividade física. Por quê? Nós temos que trabalhar a fibrose através da fibra muscular e através das manobras miofasciais. Por que chama miofasciais? A fáscia é a fáscia muscular, a fáscia fina que fica entre o tecido adiposo, porque tem 2 camadas, tem a terceira que a gente quase não fala, que é aquela que a gente pode trabalhar em tratamentos estéticos, mas aí já é outra coisa, é outro assunto. Nós estamos falando só de papada. Aí, a gente vai fazer essas manobras. Terminou de fazer essas manobras, você vai sentir o local aquecido, vai ver que está a pele, o tecido conjuntivo. O que vai acontecer, gente? Tem alguma coisa que eu possa ter? Aqui, ó, tem esse papel aqui, correto? A fibrose é como se tivesse desse jeito aqui, certo? À medida que você vai fazendo, ó, você vai fazendo, vai desembolando, certo? E é dessa forma que o tecido conjuntivo vai ficando, você tá tudo lá embolado. Você vai começar a fazer devagar e sempre, fazendo em todos os sentidos. É como se você estivesse pegando essa sacolinha e desembolando ela, e ela vai ficando lisinha. O tecido ficou assim, certo? Porém, em algum lugar, acho que nenhum professor nunca usou uma sacola para mostrar, era o que tinha aqui. Aí, aqui no pescoço, ficou tudo lisinho, desamassou, tá bem bonitinho. Ficou um cordão fibrótico aqui ainda, né? Bem aqui assim, ó, que fica. Faz de conta que é esse aqui, nosso tecido conjuntivo, branquinho, tá até na cor da face. Ficou ótimo, deixa eu fazer aqui. E aqui tem ainda esse cordão fibrótico, que normalmente fica 3 aqui, né, gente? Desse jeito aqui, ó.
3, 4, e encapsulando líquidos e resíduo aqui, né? E a culpa ainda fica no pobre coitado do médico, mas ele não mandou trabalhar antes, né? Se tivesse começado e mandado para o pós-operatório nas primeiras 24 horas, muita coisa não aconteceria. O que você vai pegar? Você vai pegar a mini pantala ou uma espátula, vir aqui na fibrose, fazer isso e fazer isso. Vai fazer um asterístico, certo? Você faz asterístico em cima da fibrose, vai fazendo até chegar embaixo. Esse tipo de tratamento a gente só pode fazer uma vez na semana na patada, viu, gente? Só uma vez na semana, não mais que isso. Eu já tive casos que eu resolvi completamente fibrose de até 45 dias, que nunca tinha feito nenhum pós-operatório. A gente conseguiu sem causar flacidez. Mas teve caso que, infelizmente, teve que escolher ou a flacidez ou a fibrose. Como a fibrose causa muito desconforto, mas dessa vez, gente, 90 dias depois. E 90 dias, aí é muito. Como que você vai trabalhar uma fibrose de 90 dias leve, suave? Quase que impossível, né? Não tem jeito. Tem que pegar mais firme e acabou soltando em alguns lugares, mas o resultado foi bom. Mas se você conseguir pegar, se você receber um cliente que já está com 20 dias, 15, 20, até 30 dias, dá para a gente solucionar o problema sem causar fibrose, e sem causar pitose, e sem causar flacidez. Por quê? Por que eu falei sem causar fibrose? Porque se durante o tratamento de fibrose você machuca e volta para a primeira fase, vai começar tudo de novo. Tudo de novo vai começar. Aí vai começar de novo outro processo inflamatório e outra fibrose. Correto? Então, gente, o melhor é prevenir. Se você não conseguiu prevenir, pelo menos você tem que tratar o pior. A gente tem que prevenir. O ideal é que a gente comece a atender todo o pós-operatório nas primeiras 24 horas, independente do pós-operatório que foi, nesse caso, de cirurgias plásticas, correto? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Não é a realidade da maioria dos profissionais da área de estética, né? Não é a realidade, porque os médicos ainda têm medo de mandar para o pós-operatório imediato. Eu já atendo no hospital pós-operatório. A médica já me liga e fala, olha, prepara que amanhã eu quero que você vai atender o paciente de manhã, que eu vou terminar ou a endoplastia, ou a dermolipectomia, e vou precisar dos seus cuidados. Todo atendimento que a gente começa logo nas primeiras 24 horas, isso eu sei, gente, de cadeira. As intercorrências são bem menores. Tudo bem que eu sei que existe pessoas que não fazem um pós-operatório e que fica excelente. Mas como que a gente vai descobrir quem vai ser assim ou não? A minha comparação foi pessoas de mais ou menos o mesmo biotipo, mais ou menos os mesmos hábitos, que fez pós-operatório imediato e outra que não fez. E até mesmo a mesma pessoa que fez um pós-operatório imediato e depois de anos fez com outro médico e não fez imediato, o resultado é completamente diferente, porque várias intercorrências a gente consegue sanar com o atendimento imediato, tá, gente? Então, antes de acabar, já passamos, né, 9 minutos. 9 não, 7, porque eu comecei 21, era 32. Então, o que acontece, gente? O que mais que você pode mandar a cliente fazer em casa para te ajudar? Esse alongamento aqui, ó. Vendo? Ele é excelente para alongar a musculatura, para alongar o platismo e ajudar na mobilidade, certo? Você levanta o pescoço, abre a boca e vai para um lado e para o outro. Vou morrer de rir dessas manobras minhas, mas fazer o quê? Tem que ensinar, certo? Então, a única coisa que a cliente pode fazer em casa é esse alongamento para ajudar nessa região. E você, que atende pós-operatório, tente já explicar para o médico que se você atender um paciente dele, ele te mandou com 15 dias, liga para ele e fala, olha, doutor, eu sou especialista em pós-operatório, essa intercorrência da sua cliente, se a gente tivesse começado a tratar antes, não teria acontecido, porque nós temos preparo para atender um pós-operatório imediato nas primeiras 24 horas. Então, gente, a gente tem que
saber explicar isso para o cirurgião plástico e para os médicos que fazem esses pequenos procedimentos, correto? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu posso. Lubiane, obrigada, né? Você falou que amou minha explicação. Tem gente que fala que eu falo demais, que eu explico demais. Tem uma aluna que fala que eu falo muitos termos técnicos que às vezes não dá para entender, mas o que vocês não entenderam, vocês colocam aí nos comentários que a gente vai fazer o possível para responder. Antigamente eu falava, eu vou responder todos. Hoje já é quase que impossível eu responder todos, mas a gente tenta responder o máximo que consegue, tá bom? Então, coloca aí que a gente vai fazendo. Deixa eu ver aqui no YouTube. No YouTube tem o dia... Pedro Souza, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta sobre o pós-operatório e bolinhas mole. O que eu faço? Pedro, procura um profissional da área de estética que ela vai te ajudar com o seu pós-operatório, tá bom? Tem que ser um profissional da estética que seja especializado em pós-operatório. Só de você chegar lá e ela ver, ela já vai saber o que tem que fazer, certo? Então, muito obrigada a todos vocês. O tema da semana que vem vai ser mini-lipos. E se vocês têm sugestão, como fazer para ir a primeira vez ao médico e convencer que você está apto a atender o cliente dele? Regiane, a melhor forma, eu para convencer, há 33 anos atrás, para eu convencer uma médica que atendia aqui em Paracatu, que o pós-operatório era essencial, primeiro eu atendi ela, sem estar operada, tá? Eu atendi ela sem ela estar operada, mas fazendo um pouco como se fosse um pós-operatório, para ela ter segurança. Até hoje ela faz massagem toda vez que vem, né? Então, assim, você tem que mostrar. A melhor forma é você atender um cliente dessa pessoa, porque aí você já vai ter que entrar em contato mesmo com ele e explicar que muitas vezes, se ele tivesse começado antes, poderia. Rubiana, eu estou com uma cliente de pós com 15 dias e deu cordão fibrótico. Posso já tentar quebrar essa fibrose? Pode sim. Com muito cuidado, faça isso que eu te falei, né? Porque você tem que estimular os neurônios motores, você tem que aquecer a fáscia antes de fazer isso. Lipo de abdômen deu cordão. Nossa, essa aí é outra aula. Ela está programada, fibrose em abdômen. Semana que vem a gente vai falar de mini lipos, mas depois a gente vai falar de fibrose de abdômen, tá, gente? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Quarta-feira que vem, às 8h30, não, 8h30? Às 20h30, nós estaremos aqui de novo com vocês, tá bom? Um grande beijo para todos, muito obrigada, e eu espero que vocês tenham gostado. Agora, como sempre, eu vou apanhar aqui para desligar tanto o YouTube quanto o Instagram, porque tem que deixar gravado, e se eu não deixar gravado, eu perco, né? Então, vamos lá. Muito obrigado a todos vocês e até a semana que vem. E o Biane, lipo de abdômen, cordão fibrótico e mini lipo dá. A semana que vem nós vamos falar sobre isso, certo? Um beijo para todos vocês e até breve.